Shalom! Hoje nós vamos tratar de um tema essencial, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal que se apresenta como uma montanha intransponível, como uma montanha imbatível na vida de muitas pessoas. Ensinam os sábios que o ser humano possui o Yetzer HaTov, a inclinação para o bem, que é a propensão de você praticar atos de bondade, atos de justiça, de misericórdia, de amor para com o próximo, mas o ser humano também possui o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ou seja, esta propensão que leva o ser humano a praticar o pecado, a perversidade, a injustiça, o ódio, o rancor, ou seja, tudo aquilo que é contra o caráter do Eterno. E o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, assola a vida tanto dos ímpios, mas também dos tzadikim, dos justos. Ainda que você seja um tzadik, um homem justo, você possui o Yetzer Hará, esta inclinação para o mal, e você sofre muitas tentações, muitas provações, e às vezes o pecado bate à porta do seu coração, e este pecado parece uma montanha que você não consegue vencê-la, que você não consegue derrubá-la. Você pensa que não conseguirá afastá-la de sua vida. E nós estudaremos, o Yetzer Hará é um tema infinito, mas nós estudaremos apenas algumas questões que são muito importantes. Então, a primeira passagem que eu gostaria de analisar está no Talmud, no Masechet Sukkah, o Tratado de Sukkah, capítulo 52, que está escrito o seguinte: Kidrashá Rabi Yehudá, Leatid Lavô, Mevio Hakadosh Baruhu Leyetzer Hará, Veshochato Mifnei Hatzadkin, Mifnei Hareshain, Tzadkin Admilahen, Kehar Gavoha, Ureshain Admilahen, Kehut Hasará, Halalu Bohin, Verhalalu Bohin. Esta passagem que eu acabei de ler, e eu li só um trecho, porque a história é muito longa, fala que, de acordo com as lições do Rabino Yehudá, no tempo futuro, Leatid Lavô, o tempo futuro é uma referência à era messiânica. Na era messiânica, o Eterno iria assassinar, iria matar a inclinação para o mal. Ou seja, o Eterno iria extinguir a inclinação para o mal, tanto na presença dos tzadikim, dos justos, quanto na presença dos Jerechaim, dos ímpios. Por quê? Porque na era messiânica, ensinam os rabinos, com toda a razão, pois isto tem fundamento no Tanar, que na era messiânica não existirá mais pecado. O pecado será extinto. E já que não existirá mais pecado, o ser humano não terá mais a propensão ao pecado. O ser humano não terá mais o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Por quê? Porque o Eterno irá extinguir a inclinação para o mal, e aqui diz o Talmud que o Eterno irá assassinar, ele irá abater, o Eterno irá extinguir a inclinação para o mal, e ele fará isto na presença dos justos e dos ímpios. E para os justos, a inclinação para o mal, ela se apresentará como se fosse uma montanha. Então, os justos verão a inclinação para o mal e perceberão:
A inclinação para o mal parece uma montanha difícil de ser escalada, difícil de ser vencida. E por outro lado, então vejam, os justos verão a inclinação para o mal como se fosse uma grande montanha. E por outro lado, os ímpios olharão para a inclinação para o mal e irão enxergá-la como se fosse um simples fio de cabelo. Então, vejam, o justo enxerga a inclinação para o mal como uma grande montanha, e o ímpio enxerga a inclinação para o mal como se fosse um pequenino fio de cabelo. E prossegue aqui o Talmud, dizendo que tanto os justos quanto os ímpios irão chorar. Os justos, eles irão chorar, por quê? Porque eles dirão o seguinte: como nós fomos capazes de vencer, de superar esta grande montanha chamado de Yetzer Hara, montanha chamada de inclinação para o mal. Então, os justos irão prantear porque eles conseguiram, durante as suas vidas, superar a inclinação para o mal, ainda que a inclinação se apresentasse como uma grande montanha. E por outro lado, os ímpios também irão chorar. Por quê? Porque eles não conseguiram vencer a inclinação para o mal, ainda que a inclinação para o mal fosse para os ímpios do tamanho de um fio de cabelo. E por que os rabinos, aqui o rabino Yehudá e outros rabinos explicam que a inclinação para o mal, para os justos é como uma grande montanha e para os ímpios é como se fosse um pequeno fio de cabelo? Por quê? Vejam, o tzadik, o justo, ele resiste à inclinação para o mal. Por mais que existam tentações e provações que venham sobre a sua vida, grandes tentações, grandes provações do tamanho de uma montanha, o tzadik, o justo, ele resiste. Ele resiste ao adultério, ele resiste à cobiça, ele resiste ao egoísmo, ele resiste ao materialismo, coisas mundanas, as coisas mundanas, as coisas promíscuas, as coisas que são contrárias à vontade do Eterno. Ainda que essas tentações sejam gigantescas, do tamanho de uma montanha. O tzadik, ele sabe subjugar, ele sabe dominar o seu Yetzer Hara, a sua inclinação para o mal. Por outro lado, o rachá, o ímpio, a inclinação para o mal é como um fio de cabelo, ou seja, é algo pequeno, porque o ímpio, ele não vence nada. O ímpio, ele cai em qualquer pecado, ainda que seja uma tentação pequenina, diminuta, como um simples fio de cabelo. O ímpio, se ele é casado e uma mulher dá em cima dele, ele cai facilmente em adultério. O ímpio, se ele pode cometer uma falcatrua e desviar dinheiro, ele faz isso. O ímpio, se passa um programa mundano na televisão, uma novela, por exemplo, o ímpio tem prazer em ver aquela novela, ainda que aquela novela ensine coisas que são abomináveis aos olhos do Eterno. O ímpio, ele só pensa em si próprio. Ele é orgulhoso, vaidoso, soberbo. Ele só pensa em bens materiais que irão perecer aqui na terra e não ajunta tesouros para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Então, vejam,
qualquer tentação, ainda que seja pequena, ela derruba o ímpio, porque o ímpio não consegue dizer não. Por outro lado, o tzadik, o justo, o pecado pode ser grande como uma montanha, mas ele saberá dizer não, ele saberá virar as costas para o pecado. E isto é muito importante para nós. Por quê? Porque nós temos que resistir ao mal. Nós temos que ter este ato de resistência, subjugando o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. Infelizmente, há pessoas que fazem techuvá e acham que fazer techuvá é colocar uma kippá na cabeça e um talit por sobre os seus ombros, ou que fazer techuvá significa estudar um pouquinho de hebraico. Vejam, eu uso talit, kippá, hebraico, mas na verdade tudo isso não tem valor nenhum se eu ou você estivermos atolados no pecado. Se nós não conseguirmos vencer a inclinação para o mal e o pecado que bate à nossa porta. E, infelizmente, eu fico muito triste porque pessoas que dizem que estão fazendo a techuvá são pessoas carnais, mundanas, pessoas que estão atoladas na lama, pessoas que outrora 99,99% são ex-evangélicos que vêm fazer techuvá e acham que colocaram uma kippá na cabeça, se transformaram. Acham que compraram um sidur ou que leram um pouquinho sobre Maimônides e a pessoa agora se acha o supra-sumo, se acha o rosh, o rabino, se acha uma pessoa superior, quando na verdade tais pessoas são rechaim, são ímpios, porque não entenderam que o propósito da existência humana é servir a Hakadosh Baruch Hu, ao santo, bendito seja. O propósito da existência humana é servir ao eterno. E você serve ao eterno não se fantasiando, mas você serve ao eterno quando você subjuga o pecado, quando você diz não às coisas mundanas, promíscuas, quando você mata o seu ego, o seu eu, e você consegue viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno, uma vida em que você exala amor, você exala misericórdia, alegria, compaixão pelos perdidos. É triste, mas há muitas pessoas que vêm fazer techuvá, pessoas mundanas, carnais, que elas não têm compaixão nenhuma pelas pessoas que estão perdidas. Se você não tem compaixão, se você não tem amor, você é tudo menos um servo do Eterno. Você, infelizmente, é um servo das trevas. Porque um verdadeiro Talmid, um verdadeiro discípulo de Yeshua HaMashiach, ele tem um amor no coração. Tal como na parábola do bom samaritano, que aquele homem estava caído no chão, passaram várias pessoas por ele, e se você ler, você vai perceber que passaram pessoas religiosas. Pessoas religiosas. Passou o Levi, o levita, passou o Cohen, o sacerdote, passaram pessoas que em tese cumpriam a Torá. Pessoas que tinham a Torá na mente.
mas não a tinham no coração. Pessoas que conheciam as Escrituras por meio do seu intelecto, mas não praticavam o que as Escrituras prescrevem. E nós vemos depois que vem um samaritano, e é este samaritano que talvez e provavelmente tivesse um conhecimento pequeno da Torá. Intelectualmente ele não deveria ser um erudito da Torá, tinha um conhecimento pequeno, porém foi ele quem praticou a Torá. Foi ele quem pegou aquele homem e teve compaixão. Yeshua, ele elogia aquela ação daquele homem que praticou um ato superior aos dois religiosos da época. E, infelizmente, o que eu tenho visto hoje em dia é que as pessoas, elas estão religiosas demais, elas estão aprisionadas pelas religiões, mas elas não possuem compaixão, misericórdia, elas não praticam atos de bondade. Ou quando praticam algum ato pelo próximo, praticam, mas o coração delas está corrompido, um coração corrupto, perverso. Porque vejam, alguém pode ajudar o próximo, mas a intenção do coração só o Eterno sabe. Só o Eterno sabe o que se passa no coração daquela pessoa. Há pessoas que ajudam o próximo por hipocrisia. Há pessoas que podem ajudar o próximo com a vontade de aparecer, com a vontade de vangloriar-se, de exaltação de si próprio. Então, somente o Eterno sabe o que está no coração destas pessoas. Mas nós temos que olhar e devemos ter compaixão, misericórdia, amor pelos perdidos. E é triste dizer, mas as pessoas estão religiosas demais e amorosas de menos. E sobre essa passagem do Talmud, Sukkah 52, que eu li, acerca de os tzadikim, os justos, que irão enxergar a inclinação para o mal como se fosse uma montanha, há também uma passagem nos Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, em que nós podemos aprender várias coisas acerca do controle do Yetzer Hará e como o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, se apresenta como uma montanha. Nós lemos em Yohanan Marcos, no livro de Marcos, capítulo 11, que Yeshua, primeiramente, ele entra em Jerusalém e depois, quando ele volta de Betânia, ele tem fome. Ele se aproxima de uma figueira, a figueira não está dando fruto, e daí ele amaldiçoa a figueira. Vejam, a figueira aí representa simbolicamente a religião judaica que não estava dando fruto. Tanto não deu fruto que não todos, mas a maioria do povo de Israel rejeitou Yeshua. E eu já expliquei que esta rejeição de Yeshua, isto é profético. A profecia no sentido de que o Mashiach seria rejeitado pelo seu povo. Tanto no Tanar quanto a própria literatura rabínica afirma que um dos sinais do Mashiach seria que ele viria e ele seria rejeitado pelo seu povo e somente muito tempo depois o seu povo iria reconhecê-lo. Então a própria rejeição de Yeshua é uma prova de que ele é o Mashiach, pois havia uma profecia nesse sentido, nós já estudamos sobre isso.
Mas vejam, Yeshua ele amaldiçoou a figueira porque a figueira representa a religião judaica, representa o povo de Israel que naquela época não estava dando fruto. E eu pergunto, qual é o fruto que você está dando? Quantas vezes você foi orar por enfermos? Pergunte, responda não para mim, responda para si próprio. Quantas vezes você foi orar por enfermos? Quantas vezes você deu alimentos para necessitados, para mendigos? Quantas vezes você foi levar a mensagem de Yeshua em lugares mais inóspitos? Quantas vezes você exalou bondade e amor para almas perdidas? Quantas vezes você pegou um mendigo e o levou para um abrigo? Quantas vidas você transformou? Se você fez muito pouco disso, a sua vida está sem fruto, a sua vida está sem sentido, pois servir ao Eterno também significa servir às pessoas que estão carentes e necessitadas da presença de Hashem, da presença de Elohim. E aqui a figueira estava sem fruto, tal como muitas pessoas estão sem fruto hoje. Esta semana ainda uma pessoa me perguntou, Sadoc, como que eu sei quem é um falso profeta? O que Yeshua disse? O falso profeta e também o verdadeiro profeta, em consequência, eles serão reconhecidos pelos seus frutos. A árvore se conhece pelo fruto. Qual é o fruto desta pessoa? Qual é o seu fruto? Pergunte-se quantas vidas foram tocadas por meio de sua ação. E qual é a intenção que o motivou a ajudar estas pessoas? E prosseguindo nesse capítulo, nós vamos chegar no Yetzer Hará e sobre a montanha, mas só para você acompanhar o raciocínio, Yeshua amaldiçoou a figueira, que estava sem fruto, tal como as pessoas sem fruto estavam e estão até hoje. Depois Yeshua ele entra no templo e ele expulsa os cambistas que estavam vendendo mercadorias. E Yeshua diz que o Beit HaMikdash, o templo, se transformou em um covil de ladrões. Vejam, eram pessoas que estavam no Beit HaMikdash, no templo, eram pessoas que, em tese, eram zelosas do judaísmo, eram pessoas que conheciam a Torá, mas as pessoas cumpriam todo o ritual, todo o rito do judaísmo, porém eram pessoas com os corações pervertidos, apodrecidos pelo pecado. Pessoas que você poderia olhar e dizer, quão espirituais eram aquelas pessoas, porque elas cumpriam todo o rito, porém eram pessoas ímpias, eram ladrões. E daí Yeshua expulsa essas pessoas. Depois, quando Kefá, Pedro, ele indaga, ele fala sobre Yeshua, para Yeshua, acerca da figueira que estava seca. E ele diz para Yeshua sobre a figueira, e Yeshua responde no verso 22 de Marcos 11. Yeshua respondeu e disse-lhes, que esteja em vocês a emuná, a fé de Elohim. Porque em verdade lhes digo que qualquer que disser a este monte, a esta montanha, erga-se e lance-se no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que aquilo que diz acontecerá, o que ele disse acontecerá. Devido a isso eu lhes digo, tudo o que você orar e pedir, crendo que está recebendo, assim será para você. E quando se levantar para orar, perdoe qualquer coisa que tenha contra o homem, para que o seu Pai, que está nos céus, lhes perdoe as suas transgressões. Então vejam, aqui Kefá Pedro fala para Yeshua acerca da figueira. E Yeshua aparentemente responde uma coisa que não tem nada a ver. Yeshua fala que se você tivesse a emuná de Elohim, a fé, a fidelidade para com Elohim, você poderia pedir para uma montanha se lançar ao mar, e a montanha, ela seria lançada ao mar. E Yeshua depois ele prossegue dizendo que tudo que você pedisse em oração, o seu Pai iria atender. E que se você tivesse alguma coisa contra um homem, você teria que perdoar. Se você tivesse alguma coisa, você teria que perdoar aquele homem, aquela pessoa. E ao perdoar o próximo, o Eterno também o perdoaria dos seus pecados. Vejam, aqui muitas pessoas não percebem, mas quando Yeshua fala que uma montanha pode ser lançada ao mar, tal como no Talmud, esta montanha se chama Yetzer-Hará. Esta montanha é a inclinação para o mal. Esta montanha é o pecado. Yeshua está dizendo que você pode erguer e lançar esta montanha ao mar. Repito, Yeshua não falou aqui apenas literalmente. A montanha, Har, em hebraico, você pode interpretar de uma forma literal como uma montanha que está se levantando e sendo lançada ao mar. Mas aqui há um significado, um sod, um significado secreto, oculto, em que a montanha, Yeshua não está falando de uma montanha física, Yeshua está falando em forma de parábola. Esta montanha é a inclinação para o mal. Tal como no Talmud que nós vimos em Sukkah 52, que os justos irão olhar a inclinação para o mal como se fosse uma montanha. Então Yeshua está dizendo, vejam, a figueira representa o quê? As pessoas que estão sem fruto, as pessoas que estão no pecado. Então o capítulo narra sobre pessoas que estão no pecado, a figueira sem fruto, a figueira seca. Depois, Yeshua entra no templo, expulsa as pessoas e diz que aqueles religiosos fizeram que o templo se transformasse em um covil de ladrões. Novamente, nós vimos pessoas que estão sem fruto, pessoas que estão no pecado. E depois Yeshua diz que você pode pegar esta montanha, que é o pecado, e lançá-la ao mar. Para isso você tem que ter emuná, você tem que ter fé. E Yeshua diz como você fará isso. Você fará isso por meio de tefilá, por meio de oração. Você só conseguirá lançar a montanha do pecado que bate à sua porta. Você só conseguirá se livrar deste pecado por meio de oração. E se você tiver emuná no Eterno, fé, fidelidade, confiança e orar, aí sim você lançará a montanha ao mar. Você irá se livrar do seu pecado. Muitas pessoas me perguntam, Tzadok, eu não consigo me libertar de um determinado pecado. Recentemente eu recebi um e-mail, obviamente, eu não citarei o nome, de uma pessoa que possui uma noiva, e esta pessoa trai a sua noiva com várias outras mulheres.
No contexto do e-mail não estava explícito, mas me parece que ele tem relações com prostitutas. Porque ele não fala prostitutas, mas ele fala que quando tem dinheiro ele se encontra com mulheres. Então eu entendi que ele está pagando por sexo. Então é uma pessoa que tem uma noiva, a noiva o ama, ele tem relações com prostitutas. E essa pessoa me perguntou, Tzadok, eu quero me libertar deste tipo de pecado. E ele diz, e eu senti pelo menos, eu posso estar errado, mas eu senti sinceridade, que ele disse que já pediu ao Eterno para libertá-lo deste pecado, pois ele não quer trair a noiva. E ele luta contra essa compulsão sexual. Só que ele disse, eu tento, mas depois eu caio no mesmo pecado. E eu luto e eu caio no mesmo pecado. E ele está pecando sucessivamente. E ele diz que quer se livrar disso, mas não consegue. E eu dei vários conselhos a ele. Inclusive que ele poderia me procurar para nós orarmos em conjunto. Mas eu dei vários conselhos a ele. Mas um conselho que eu dei, e serve para ele, serve para você que pode ter este ou outro tipo de pecado ou pecados. O conselho que eu dei para ele serve não só para o adultério, a prostituição, mas serve para qualquer outro pecado. Yeshua aqui disse que você pode vencer a montanha chamada pecado, mas você tem que orar. Eu perguntei para esta pessoa, do e-mail, quanto tempo você passa na presença do Eterno em oração? E eu tenho certeza absoluta que este homem ora pouco. Porque é impossível que uma pessoa que tenha sinceridade e passe horas e horas na presença do Eterno diariamente em oração. Eu tenho certeza que uma pessoa que ora ao Eterno pelo menos 3 vezes ao dia e passa tempos e tempos na presença do Eterno, eu tenho certeza que o Eterno liberta a pessoa de qualquer tipo de pecado. Eu creio que se cumpre o que Yeshua disse, você vai pegar esta montanha e irá lançá-la ao mar. Você vai lançar o pecado no mar do esquecimento. Como está escrito em Michá e Miqueias, o Eterno ele apagará as suas transgressões, lançando-as no mar do esquecimento. Todas as pessoas que me procuram e dizem, Tzadok, eu estou muito fraco na fé, eu estou seco, eu estou com dificuldades em crescer, são pessoas que estão orando pouco. Vejam, leiam sobre os homens das Escrituras. David Hameler, o rei Davi, ele se levantava de madrugada para orar ao Eterno. Daniel Hanavi, o profeta Daniel, que jejuou por 21 dias. 21 dias orando com intensidade, clamando ao Eterno. E depois as Escrituras dizem que o Eterno manda um anjo um anjo para responder a Daniel. O príncipe da Pérsia retém este malar, este anjo do Eterno, ou seja, um demônio, impede a resposta à oração de Daniel por meio daquele anjo, mas Daniel ele continua orando e jejuando por 21 dias. E então o Eterno ele manda Micael, em português Miguel, que vence o príncipe da Pérsia, que é um principado, uma potestade, um demônio, e então a oração de Daniel é atendida. Mas aquele homem ficou 21 dias em jejum. Yeshua, que é o Mashiach, que é o filho de Elohim, Yeshua não precisava orar, mas nós lemos que Yeshua sempre orava, e Yeshua ficou 40 dias e 40 noites no deserto orando. Para quê? Para nos dar exemplo. Yeshua subia as montanhas para orar,
para quê? Para nos dar o exemplo. Se Yeshua, que é Yeshua, ele orava de madrugada, ele orava intensamente. Com mais razão, nós, que somos falhos e fracos, nós devemos orar. E Yetzirará, a inclinação para o mal, o pecado só é vencido por meio de orações constantes, com súplica, com gemidos, com busca do eterno. Você tem que buscar o eterno de forma tremenda, de forma profunda, de forma incessante. Você não pode desistir de clamar ao Eterno, porque dizem as Escrituras que a tentação, ela nunca será maior do que as suas forças. Repito, a tentação nunca será maior do que as suas forças. E como você terá forças? Como? Orando. Por que orando? Porque orar não significa falar com o Eterno ou balbuciar palavras. Orar significa entrar na presença do Eterno. Vejam, quando você ora, você está invocando o Eterno para dentro de si, por meio de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. Quando você ora, o Eterno ele vem até você e o Eterno se funde a você. O Eterno entra no seu corpo, o Eterno entra em sua carne, e quando o Eterno entra na sua carne, o Eterno é luz, o Eterno é 100% luz, é 100% bom, e quando o Eterno se funde a você, o pecado não pode resistir. Repito, quando o Eterno entra em você, o pecado tem que sair. Quando a luz entra em sua vida, as trevas automaticamente desaparecem. O Eterno é luz, e onde há luz, não há trevas. Por isso que você tem que buscar uma iluminação em sua vida. A luz do Eterno tem que brilhar dentro de você, mas a chama só é acesa por meio de tefilá, por meio de oração. Não é uma oração 5 minutos antes de dormir ou 10 segundos antes de comer uma comida. Não. É orar com intensidade, é orar com força. Eu falei para este homem que estava traindo a noiva. Eu tenho certeza que se ele fizer longos e longos períodos de jejum, de oração, com súplicas, com gemidos inexprimíveis, com busca, com fome e sede do Eterno, pedindo para que o Eterno invada a sua vida, pedindo para que o Eterno transforme o seu caráter, pedindo para que o Eterno faça com que bata em retirada o Yetzirará. Se esse homem clamar ao Eterno de forma constante, de forma ininterrupta, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se esse homem mortificar a carne por meio do jejum, ele terá emuná, ele terá fé, ele terá autoridade para fazer o que Yeshua disse: que a montanha seja arrancada, que ela seja erguida e que ela seja lançada ao mar. Mas, para isso, você precisa de oração. Não é à toa que a palavra berachá, bênção em hebraico, ela possui o mesmo radical de berer, joelho. Então, joelho e bênção em hebraico possuem o mesmo radical. Por que bênção e joelho possuem o mesmo radical?
porque na verdade a bênção só é atingida por meio dos joelhos que se dobram e invocam constantemente a presença do Eterno. Vejam, atualmente o judaísmo ele não prega que as pessoas orem de joelhos, porque dizem os ortodoxos que isto é algo que se assemelha à oração dos cristãos. Então, o judaísmo ortodoxo diz, se os cristãos oram de joelhos, nós não vamos orar de joelhos. Porém, isso é um absurdo, porque leia o Tanar e você verá que os profetas oravam de joelhos. O próprio Daniel, ele orava de joelhos. Netilat Apaim é o ato de prostração. Muitos antigos judeus se prostravam de joelhos e colocavam o rosto no pó da terra, um ato de humilhação. Repito, a palavra bênção, berachá, em hebraico, possui o mesmo radical de berer, de joelho. A bênção só chega na sua vida por meio do teu joelho. A parte humana mais importante é o joelho, os joelhos que se dobram na presença de Hakadosh Baruch Hu, do Santo Bendito Seja, do Criador de El Shaddai, do Todo-Poderoso, daquele que tem toda a glória, todo o poder, todo o domínio para reverter qualquer situação. E quando os joelhos se dobram com temor e tremor, com kavaná, com intenção genuína no coração, com sinceridade, o Eterno há de responder às suas súplicas. Se a sua vida espiritual está fraca, vazia, sem sentido, se você está abatido, desanimado, é porque você está orando pouco. Yeshua disse sobre o ato de lançar a montanha ao mar, a inclinação para o mal, o pecado, que se você Yeshua disse, Marcos 11, 24, tudo que você orar e pedir, crendo que está recebendo, tudo que você orar e pedir, crendo que está recebendo, assim será para você. Então, você pode vencer a montanha da inclinação para o mal. Vejam, ainda o tzadik, o justo, ele possui inclinação para o mal, mas ele consegue dominar, ele consegue subjugar a inclinação para o mal. Ele não deixa que a inclinação para o mal tome conta dele. E esta é a diferença do tzadik, do justo, para o rachá, o ímpio. O justo, ele domina a inclinação para o mal. O ímpio é dominado por ela. O justo consegue dizer não ao pecado. O ímpio sempre diz sim ao pecado. O justo, ele anula o seu ego, ele anula a sua vontade para fazer a vontade do Eterno. O ímpio, o que ele faz? Ele anula a vontade do Eterno para fazer a sua própria vontade. Que hoje você possa ter vontade de orar com intensidade. Orar pelo menos 3 vezes ao dia. A tradição judaica fala em oração de 3 vezes ao dia, mas se você olhar o Sefer Tehillim, o livro de Salmos, o David Hameler, o rei Davi, ele orava 7 vezes ao dia. Ele orava 7. Então, quando a tradição judaica diz 3, pelo menos 3. Se você puder orar muito mais, é ótimo, porque muita oração faz com que haja muita presença do Eterno em sua vida. Pouca oração faz com que haja pouca presença do Eterno em sua vida. E nenhuma oração
não haverá nenhuma presença do Eterno em sua vida. Gostaria de frisar, o seu grau de espiritualidade pode ser medido pelo tempo que você passa na presença do Eterno. Só o Eterno, para iluminar a sua vida, te dá poder para anular o seu ego e fazer a sua vontade. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que você guarde essa palavra, e que você tenha vontade de fazer tefilot, orações incessantes, constantes, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Pshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.